Vamos fechar nossos olhos, respirar fundo e agradecer ao Pai misericordioso por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, todos nós, por mais um dia de aprendizado, mais um dia de conhecimento, e que possamos levar todo o ensinamento deste dia, de todos os dias de ensinamento em nossas vidas, que nós tenhamos gravado em nosso subconsciente todos esses momentos maravilhosos de aprendizado e que sigamos em frente com muita luz, muita paz, muita serenidade. Que assim seja. Então, vamos continuar a nossa aula da Lei de Destruição. O Livro dos Espíritos, nós estamos fazendo a terceira parte dela. A Lei de Destruição, ela existe, quem já estudou, tudo na natureza tem que ser destruído. Tudo que é mal, tudo que é maligno, tudo que é perverso, tudo que é ruim, tudo que é mal, esse fluido tem que ser destruído. Nós não podemos deixar esse fluido em nada. Por isso que o médium, ele estudando, ele consegue compreender a lei de destruição sem faniquito. Porque fica, eu não quero destruir, eu não quero fazer isso. Mas ele precisa. Porque se ele não destruir o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme, a maldade, as perturbações, as mentes maléficas que vêm até ele não sobrevive. Ele vai ficar obsediado, infeliz, doente e enfermo. Então, nós vamos estudar na visão da doutrina dos espíritos, guerras. Olha que interessante as guerras. Nós estamos aí, a guerra da Rússia, da Ucrânia, guerras em todos os sentidos, né? Guerras morais, guerras espirituais, guerras de família e aí por diante. Qual a causa que leva o homem à guerra? A predominância da natureza animal sobre a espiritual, a satisfação das paixões. Só vai haver guerra quando ainda nós formos maus, nós tivermos ainda sentimentos muito apegados à vida material. A hora que o homem fica espiritualizado, ele muda essa visão, ele muda porque ele conhece as leis soberanas. No estado de barbárie, os povos, então, quando nós somos bárbaros, matamos, estrupiamos, arrancamos pedaços, roubamos, fazemos tudo que está errado, por desconhecer as leis, os povos só conhecem o direito do mais forte. Então, a guerra é uma briga de força. Espiritual, a gente fala, uma briga de foice no escuro. Porque os espíritos maus, bárbaros, eles usam esta força por desconhecer as leis de causa e efeito. O médium tem que entender que os espíritos, vivos e mortos, agem no seu estado de barbárie com o direito do mais forte. Querem vencer pela fortaleza e não importa a forma com que vão conseguir. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. Não tem como o médium achar que ele não vai encontrar na sua vida, no seu caminhar, esses espíritos bárbaros. Quer que eles sejam vivos, quer que eles sejam mortos. Nós vamos encontrar que a Terra é um mundo de barbárie ainda, de agressividade muito grande. À medida em que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas. Se eu sei que o ódio vai levar a uma guerra na minha família, eu vou solver o ódio. Se eu sei que a maledicência vai levar a uma guerra na minha família, eu vou solver a maledicência. Então, a guerra
É essa barbárie de sentimentos, de loucura da alma. E nós, médios, vamos destruindo as causas, que são as imperfeições. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe a humanidade. Quer dizer, quando você tiver que fazer guerra, seja humana, seja sábia, seja inteligente, seja prudente, para solucionar com menos agressividade, com soluções que vamos resolver. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? Como que nós vamos ser justos? O quarto mandamento, honrar pai e mãe. Os espíritos que hoje estão aqui em volta de nós, nas ruas, nas calçadas, eles não honram pai e mãe, eles não obedecem, eles não têm essa visão. Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, não levantar o falso testemunho. Então, se você pegar os 10 mandamentos, você já compreende as situações da guerra. A guerra espiritual, a guerra física, é esta ação direta de não cumprir a lei de Deus. Toda vez que nós, médios, vamos parar uma guerra, quer familiar, quer regional, quer onde quer que seja, porque está havendo, de ordem geral, a perda da visão espiritual. Nós estamos trabalhando com a brutalidade e a ignorância do ser. Então, os povos serão irmãos. Então, quando nós conseguirmos modificar e levar os povos para a visão da justiça soberana, as coisas serão melhores do que agora. Só que médio tem que entender, só poderemos mudar modificando, elaborando, educando e ensinando. Essa é a lei. Caso contrário, nós vamos encontrar as leis que serão dolorosas e ruins, até mesmo malignas, vamos dizer. Existem leis que são malignas, são perversas, são extremamente más essas leis. É isso que nós precisamos modificar. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Olha só, qual o objetivo da providência? A liberdade e o progresso. Por que tem guerra? Por que nós guerreamos? Porque nós queremos liberdade. Quando o nosso obsessor faz guerra contra nós, os espíritos fascinadores fazem guerra contra nós, o que nós buscamos? A nossa liberdade. Porque nós queremos o progresso. E isso é o mesmo para todos os mundos, para todos os povos, para todas as nações. Por que eles guerreiam? Para a sua liberdade. Nós, médios, também guerreamos pela nossa liberdade, para tirar todo e qualquer fluido ruim que nos tolhe, que nos segura, que nos deixa inerte. Não tem como se libertar se nós não tivermos uma razão para o nosso progresso e para a nossa liberdade. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim o resultado a escravidão? Veja bem a colocação. A escravidão é quando os espíritos maus e perversos, eu estou falando, vivos e mortos, têm o objetivo de escravizar, objetivo de neutralizar. Então, existe uma maneira de libertação. A escravidão momentânea para salvar os povos.
que seria isso quando nós vemos hoje, por meio de tantas mídias, quando nós vemos a dor, o sofrimento do povo? Então, nós sentimos que precisa sair dessa situação, que precisa mudar, que não pode continuar desse jeito. Há uma evolução íntima em nós, uma evolução na frente da televisão, uma evolução em qualquer transmissão para nós. Nossa, mas não pode, não deve, não pode continuar desse jeito. Faz com que nós aprendemos a evoluir mais rápido. Quando não se tem essa mídia, quando nós não temos essas informações horríveis e más, nós ficávamos lá na Idade da Pedra, sem saber do que acontecia. Podia matar, estrangular, fazer tudo o que queria, e nós não tínhamos nenhuma reação. Hoje, essa reação do mal, ela é importante, porque a alma aprende que está na hora de mudar, que do jeito que está, não pode ficar. Então, todos os meios de progresso são usados. Mas será que nós precisaríamos desta guerra? Certamente que não. Por quê? Porque é uma questão de evolução. É a pessoa ver o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que devo e o que não devo fazer. É mais ou menos isso. É muito fácil de tomar a medida correta. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Aquele que fizer guerra para ficar rico, guerra para destruir os povos, guerra com segundas intenções, é algo muito sério, seríssimo. Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa. Veja bem, o mandante, ou é aquele que elabora, aquele que pensa em matar, exterminar, fazer isso, fazer aquilo, ele vai ser punido. Vai ser punido, porque não é esse o compromisso que nós devemos ter. Nosso compromisso é de trazer a evolução e o crescimento da humanidade. Porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado por satisfazer a sua ambição. A guerra, de ordem geral, ela vem pelo poder, ela vem pela ganância, que as pessoas querem terra, as pessoas querem ouro, as pessoas querem poder, as pessoas querem mandar. Então, não importa se destrói o povo, a casa e tudo mais, o que importa é o poder. Eu sou poderoso. E é isso que a nossa humanidade tem que mudar, amar os povos, amar todo mundo. É essa. A guerra, ela é boa, porque ela muda as criaturas. As pessoas se apavoram de ver a guerra, a destruição, ainda mais agora. Mas, no futuro, a guerra poderá ser uma guerra moral e ética. Não essa guerra de destruir lares, casa, família e a matança das próprias criaturas. O assassínio. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação, uma missão. É nisso que está o mal. Quando se mata uma pessoa, quer pela guerra, em qualquer outro sentido, aquele espírito que nasceu, ele veio para expiar, quer dizer, mudar, transformar, ou ele tinha uma missão. E essa missão que lhe foi tirada e a sua expiação, é nisso que vai valer o mal. Mata-se multidões e multidões de criaturas, quer de fome, quer por falta d'água, com objetivo, quer com a fome, porque é objetivo. Porque se nós observarmos, a humanidade não precisava passar fome, todos tinham direito ao seu lar, à sua casa, ao seu trabalho, à dignidade, à honra da criatura. Mas o que nós vemos? A ambição
A ambição desmedida. O que faz hoje? Quer destruir os povos? Quer destruir a água? Quer destruir o bem do povo? É isso que existe o mal. Os espíritos precisam reencarnar para cumprir as suas missões. Há sempre um assassínio, o mesmo grau de culpabilidade. Já o dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Então, a intenção de matar, a intenção de subjugar, a intenção de matar, a intenção de levar à fome, à miséria, à destruição, à falta de liberdade, aí nós estamos encontrando resposta para o mundo de prova e de expiação. Como sair do mundo de prova e de expiação, se nós ainda não estamos cumprindo as leis soberanas do Criador? É isso que nós estamos a pensar. Deus excusa o assassínio em caso de legítima defesa? Não. Todas as criaturas têm o direito de defesa. Todas. A lei de liberdade, nós temos a defesa. Só a necessidade o pode excusar. Mas se pudermos preservar a nossa vida sem atentar contra o do agressor, é o que devemos fazer. Nós temos o direito de defesa, mas nós vamos agir de maneira inteligente para evitar o tanto quanto for possível para não cometermos o assassinato ou a morte. Mas se nós estivermos entre a vida e a morte, nós temos o direito de defesa, porque a vida vai se cumprir uma missão. A missão que viemos aqui para restaurar. Mas nós devemos não tomar por atitude nem de ódio, nem de raiva e nem de vingança, tá? Mas da defesa específica. O homem é culpável pelo assassínio que comete na guerra? Não. O homem é culpado pelo assassínio que comete na guerra? Não. Quando é constrangido pela força, foi convocado na guerra, foi convocado a ser bombardeado, foi convocado para defender o seu país, para defender o seu povo, para defender o povo. Porque o que faz um soldado, os guerreiros, eles defendem o seu povo, eles vão para a guerra para defender o povo, uma nação, as crianças, os velhos. Se são constrangidos à força, não é responsável por isso, mas é responsável pela crueldade que comete. Então, se o soldado vai lá, ele estrupa, ele mata, ele machuca, ele agride, ele fere, ele mata com crueldade, ele vai responder. Então, nós temos duas diferenças. Daquele que vai à guerra, tenta salvar o seu país, tenta salvar os povos, tenta um entendimento, mas aquele que usa de crueldade. Assim também o seu sentimento de humanidade será levado em conta. Então, o humano, ele deve procurar de todos os meios, pedir menos, machucar menos e fazer com que todos possam crescer, porque somos irmãos. Evitar a guerra é algo soberano do espírito. E só o espírito inteligente sabe evitar essas guerras físicas que nós temos. É uma questão de inteligência. Mas a guerra, ela existe no mundo dos espíritos e no mundo carnal. Porque essas almas briguentas, acostumadas a matar, roubar, estrupiar, a hora que morre, continua do lado de lá até serem aliviados, ensinados e corrigidos que eles precisam parar a guerra. Qual é o mais culpável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Matar o pai ou matar
as crianças, o recém-nascido? É o mesmo. Porque se matar o próprio pai, a própria mãe, é uma agressão por aqueles que lhe deram o direito à vida. E as crianças recém-nascidas, tá? O aborto, ou matar as crianças, por qualquer coisa. Nós temos situações terríveis que são usadas nas crianças do Brasil e do mundo. Isso é agressividade? É agressividade, sim. Cedo ou mais tarde serão responsáveis pelos seus atos, de um ou outro igualmente, porque todo crime é um crime. Tudo será julgado, principalmente na criança, porque ela não tem como se defender. Quer o abortado, e quer a criança, quer o adolescente, porque ele não está pronto para essa defesa. O que se torna diferente é um soldado, é um guerreiro, porque ele tem todos os meios de defesa para se defender a sua vida, o seu trabalho. A diferença é muito grande entre destruir a humanidade em defesa, os velhos, caídos, doentes, os enfermos, é agravante, extremamente agravante. Porque entre certos povos já adiantados, do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume consagrado pela legislação, o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O bem, os 10 mandamentos, a virtude da alma, é uma lei moral e espiritual. Se o espírito passa reencarnações e reencarnações, matando tudo aquilo que lhe atrapalha, ele continuará matando as crianças, os velhos, adolescentes, porque é um costume matar as crianças. Matará todo mundo. Nós temos visto coisas terríveis que têm acontecido ultimamente com as crianças. E aí? Ainda continua sabendo que vai matar, sabendo que vai agredir, que é apenas uma questão de tempo. Isso é uma agressão gigantesca. Então, nós devemos ter um entendimento como espírita, o que pode e o que não pode, e o que nós devemos defender espiritualmente. O espírito de inteligência superior pode ser mau. O espírito pode passar reencarnações e reencarnações desenvolvendo a inteligência. Só que ele é mau, ele é perverso. E é isso daí. Desintegrar a perversidade, a maldade, o erro e a impostura e a falsidade. A aparência é uma coisa e a alma é outra. E aquele que muito viveu sem se melhorar, ele sabe. Ele sabe. Os espíritos maus e perversos, eles têm um grande medo de vir no processo encarnatório devido à lei de causa e efeito. Mas se ele for orientado, que ele vai vir, ele vai ter que trabalhar pelo seu progresso, retirar os seus erros, solver os seus erros, modificar os seus pensamentos. Se ele tiver uma oportunidade de vir e como fazer essa retificação, será muito, muito, muito mais fácil. A crueldade. Podemos ligar os sentimentos de crueldade ao instinto de destruição? É o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. O instinto de destruição está junto de nós. Nosso corpo, nosso organismo, nosso perispírito, nossa alma destrói tudo que é ruim de negativo. Nosso corpo expele para fora toda e qualquer doença. Então, nós temos esse instinto de destruição dentro de nós. Aquilo é mal, aquilo é ruim, você não quer, você não aceita. Você come uma coisa, ela te faz mal. Então, nós temos dentro de nós, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu aceito, eu não aceito, isso me faz mal. Nós
temos dentro de nós isso já na nossa própria alma como uma espécie de defesa. Mas quando ela é usada no que nós temos de pior, nós fazemos muita e muita maldade. Porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Porque a destruição ela é necessária. Se nós não destruirmos o mal, se nós não destruirmos os vírus, as bactérias, as doenças, as enfermidades, a doença da alma, do perispírito, nós ficaremos doentes. Nós ficaremos intoxicados, enfermos. É preciso que eu tire esse fluido. Mas, quando se passa para uma crueldade, como nós estamos vendo aí, a agressividade é muito grande. É isso que você vai diferenciar. O que pode ser destruído e o que é crueldade são bem diferentes. O que eu destruo e o que é crueldade. Eu preciso ter a noção exata. Até onde destruir e a minha alma não ser cruel. Ser nobre, justa e correta. Ela é sempre uma consequência de uma natureza má. A crueldade ainda mostra a natureza má, quer com os animais, quer com as plantas. Então, a gente vê a destruição do alimento, a destruição da comida, a destruição da água. Isso é uma natureza má, perversa. Por que motivo a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? A crueldade é dos povos primitivos. Estamos vendo a crueldade ainda caminhando muito próspera no planeta Terra, porque nós vemos crueldade para todo lugar. Vemos aí um gasto exorbitante para ir passear a Lua, para andar por aí, e o povo passa fome. O povo passa frio, os viventes da terra, os viventes, aqueles que caminham, que são irmãos, que estão aqui para a evolução, que estão aqui para estudar, que estão aqui para crescer, que estão aqui para fazer o planeta Terra um mundo melhor. Então, nós temos o egoísmo, a crueldade, que está na hora de mudar. E quem que vai mudar? Nós. Somos nós, viventes, trabalhadores da Terra, porque precisamos desmagnetizar a crueldade, a maldade, o erro, os focos das maldades. Entre os povos primitivos, como chamas, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos animais, como não têm outra necessidade além de corpórea, cuidam apenas da sua conservação pessoal. Essa barbárie, porque tenta cuidar somente do corpo físico. Ele só quer o bem-estar físico, e aí não importa, porque não tem noção da alma, da vida da alma, da onde ele vai chegar com a sua alma. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeitos estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que eles são simpáticos. Aí entra a doutrina dos espíritos. As pessoas más, perversas, vingativas, malvazejas, perturbadoras, elas estão no domínio dos espíritos imperfeitos. Então, esse é o trabalho. Nosso lar, nossa casa, nossa vida, que está no domínio dos maus espíritos, que nós chamamos de obsessões, fascinações, subjugações, é isso daí. Então, o mal, ele tem que ser eliminado e arrancado até as raízes. Até os povos mais adiantados venham destruir, quer dizer, os povos mais adiantados venham destruir, esfriar, resfriar, abrandar, ceder essa influência. Olha, entenda a doutrina dos espíritos.
até os povos mais adiantados venham destruir. O arrefecer, quer dizer, esfriar as guerras, retirar esses impulsos negativos, abrandar e ceder à influência negativa. Então, o espiritismo é para os espíritas, para os médiuns, para as pessoas que são capazes de tirar a crueldade, a maldade, o erro e a impostura. É isso que é espiritismo. A evolução está vinculada ao crescimento moral e espiritual. A crueldade não decorre da falta de senso moral? Sim, ela terá vinculada a isso, ao senso moral. Dizem que o senso moral não está desenvolvido, mas não está ausente, porque ele existe em princípio em todos os homens. É esse senso moral que o transforma mais tarde em seres bons e humanos. Quando Deus cria a humanidade, nós recebemos o selo do que pode e do que não pode fazer. Nós temos um senso de justiça, de bondade, de caridade. Nós temos os 10 mandamentos, é um exemplo que está na humanidade há milhares de anos, bem antes de Moisés. Moisés apenas os reuniu. Essa transformação que a humanidade vai fazer, porque nós temos que trabalhar para o nosso próprio crescimento. E que a paz esteja conosco e nos abençoe, nos ilumine. E vocês continuem, peguem essa parte do Livro dos Espíritos e os estude, palavra por palavra, texto por texto. Pega o dicionário, leia outra vez, pega o dicionário. Não leia assim, que às vezes você não entende, mas as palavras-chave. O Espiritismo está entre linhas. Ouviu o que eu falei? O Espiritismo está entre linhas para aqueles que estudam e compreendem a mensagem por entre linhas para os médios, para os trabalhadores da última hora. É isso que nós somos. Ok? Então, boa noite a todos e que a paz nos envolva, agora e sempre.